Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, especialmente para os fãs da saga Crepúsculo, inclusive eu. A dica literária de hoje é Sol da Meia-Noite, que recentemente foi lançado em agosto desse ano, e basicamente conta a história de Crepúsculo, o primeiro livro da saga, sob o ponto de vista do personagem, do protagonista Edward. E aqui vale dizer o seguinte, eu espero que vocês estejam preparados para conhecer novos personagens. Como assim novos personagens? Vocês vão me perguntar. Afinal de contas, não é a mesma história da saga Crepúsculo, enfim? Pois é, gente. Até que é a mesma história, entre aspas. Porém, os personagens são apresentados de uma maneira bem diferente, porque agora, sob o ponto de vista do Edward, não sei se vocês lembram, e talvez quem estiver vendo o vídeo e não foi exatamente fã da saga, talvez não esteja familiarizado, mas o Edward, ele consegue ler mentes, exceto a da protagonista, a Bella. E o fato de ele conseguir ler mentes traz totalmente um ponto de vista diferente. Muito, muito, muito diferente. A gente consegue entender melhor como alguns personagens pensam, qual é a opinião deles sobre determinadas questões. Nós conseguimos entender mais da personalidade desses personagens, essencialmente os personagens da família Cullen. Então, todos aqueles que estão próximos ao Edward, a gente consegue entender muito mais das motivações, dos pensamentos, das emoções, enfim. Mas aqui, neste vídeo, eu vou falar sobre dois pontos de vista. Como é uma saga que eu gosto bastante, então eu não vou falar só como fã. Eu vou fazer uma análise um pouquinho mais estrutural da história, da escrita, e vou falar a minha percepção como fã, como alguém que verdadeiramente gosta da saga. Vamos falar primeiro do ponto de vista estrutural. Bom, a diferença desse livro, Sol da Meia-Noite, para os outros da saga Crepúsculo, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, e até mesmo um outro que eu não sei se vocês já leram, que é A Breve Segunda Vida de Britannia, que foi um livro que a autora, Stephenie Meyer, escreveu sobre uma das recém-criadas de Eclipse. E é bem interessante. É um livro curtinho, mas eu recomendo porque ele é muito, muito bom. Então, a diferença da escrita da autora de outros livros, dos livros da saga, para esse daqui, essencialmente é que aqui a gente nota uma escrita um pouco mais madura. Talvez até pelas características do personagem, não é? Ele tem mais vivência, mais tempo de pós-vida, por assim dizer, depois que ele foi transformado em vampiro. Então nós vemos uma escrita mais madura, nós vemos algo mais articulado. E a história também, ela é bem mais completa. Não só porque nós conseguimos ver mais sobre os pensamentos de outros personagens e tudo mais, como eu mencionei agora há pouco. Não, porque aqui a gente também tem algumas informações, eu diria várias informações, que nós não tivemos acesso da maneira como foi nos outros livros da saga e outras informações que nós não tivemos de jeito nenhum, a gente está vendo aqui pela primeira vez. Então, da relação do Edward com outros personagens, a interação dele com a Rosalie, com Jasper, com Alice, enfim, nós vemos um pouco mais desse contexto. Nós sabemos de histórias que não foram contadas, então alguns momentos de flashback, onde o Edward lembra de acontecimentos, enfim, de coisas que ele fez, que ele disse, ou que outras pessoas fizeram e ele estava ali naquele contexto. É bem interessante. Eu não diria nem que é uma obra complementar, é uma obra à parte. Nós temos aqui momentos que são iguais aos de Crepúsculo, os momentos das interações dele com a Bella, os momentos em que eles estão juntos. Mas, no geral, eu particularmente vejo como uma obra bem única. Não é complementar, não está vindo só para
agregar porque é a mesma história de Crepúsculo. Não, é uma obra extremamente interessante. Inclusive, eu diria que você, que talvez não tenha lido a saga Crepúsculo, olha, é um bom começo a ler Sol da Meia-Noite. Talvez eu escolheria ler Sol da Meia-Noite primeiro para depois ler os livros sob o ponto de vista da Bella. Não que seja ruim, pelo contrário. Eu gosto bastante da narrativa dela. Só que aí tem um ponto que também vale mencionar sobre narrativa, já que eu falei dela, eu me lembrei. O Edward, ele é um personagem extremamente ansioso e literalmente ele é um personagem muito masoquista. Então, talvez vocês vão sentir uma carga um pouquinho pesada ao ler Sol da Meia-Noite. Porque, como eu disse, é uma escrita mais madura do ponto de vista de articulação, mas é uma escrita que talvez te deixe um pouco angustiado, porque ele é muito, muito, muito ansioso e eu acho que essa ansiedade do personagem transparece e o leitor consegue sentir verdadeiramente. Mas é um livro muito bom. Um ponto negativo, e aí eu não tô dizendo como fã, novamente, eu tô fazendo uma análise mais profissional. Um ponto negativo é que talvez você, que não seja fã da saga, ou que goste, mas não morra completamente de amores, pode ser que você ache um pouco cansativo em alguns momentos. De novo, justamente pela característica do personagem. O personagem é muito ansioso, masoquista. Então, vocês talvez vão sentir em alguns momentos que ele tá ali martelando uma mesma ideia, uma mesma opinião ou uma mesma possibilidade. Talvez isso seja cansativo para você que não morra de amores pela saga. Ok, feita a análise mais profissional, agora eu vou dizer como fã. Eu esperei anos e anos por este livro. Alguns da minha idade, enfim, que acompanharam a saga Crepúsculo no seu auge, devem se lembrar. Houve uma época em que, acho que os primeiros capítulos de Sol da Meia-Noite, eles vazaram na internet. Muita gente leu e todo mundo ficou, tipo, doido, surtado. Eu quero essa história completa. A Stephenie Meyer, a autora, infelizmente ela acabou parando a produção do livro, ela não deu continuidade. E até o momento a gente nunca tinha visto essa obra completa. Então eu confesso que quando eu soube que seria lançado, de verdade, eu nunca esperei tanto por um livro em toda a minha vida. Porque, coisa de fã mesmo, eu queria ver essa história, queria ver a história sob um outro ponto de vista. Porque, querendo ou não, nós estamos habituados a ver histórias, romances essencialmente, sob o ponto de vista da protagonista. A maioria dos romances são assim. E ver sob o ponto de vista do protagonista, e ainda mais um protagonista, no caso de uma história fantasiosa, não é? É completamente diferente. Nos capítulos iniciais que foram vazados naquela época, já dava para perceber. E lendo a obra completa, caramba, não poderia ser melhor, de verdade. Então, essa é a dica de hoje. Sol da Meia-Noite, Stephenie Meyer. História de Crepúsculo, contada sob o ponto de vista do Edward. De novo, tem muito conteúdo aqui que vocês não leram em Crepúsculo, vocês não viram. Vocês vão se familiarizar com os personagens de uma maneira bem diferente. Vocês vão revisitar realmente esses personagens. E eu arrisco dizer que vocês vão conhecê-los de uma maneira bem diferente. É uma história bacaninha. Eu não vou entrar no mérito que eu vi algumas polêmicas por aí, pelo fato de algumas críticas com relação ao personagem Edward. Eu não vou entrar no mérito das polêmicas. Eu vou entrar no mérito unicamente da obra. É uma obra interessante, para quem gosta do gênero. Para quem gosta da saga Crepúsculo e ainda não leu, por favor, leia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem nunca leu e de repente se interessou, de novo, leia Sol da Meia-Noite. Se não quiser ler Crepúsculo inicialmente, comece por aqui e depois leia os demais da saga. Eu tenho quase certeza que vocês vão gostar. Se não gostarem, ok, questão de perfil. Pode ser que a história não chame atenção. Mas que esse daqui é um livro bem interessante e com um conteúdo bem amplo,
Ah, isso com certeza. Fora que a gente vê a história narrada em diferentes épocas. Os flashbacks que eu mencionei, e é bom falar isso antes de terminar o vídeo, os flashbacks do Edward são de épocas distintas. Então, aqui nós estamos vendo quase que uma evolução do tempo. Nós vemos diferentes épocas, diferentes tipos de mundo narrados por ele. Bom, eu acho que vale super a pena. Se não leu, leia. Se leu, leia de novo, que eu também quero ler novamente daqui a um tempinho. Enfim, essa foi a dica de hoje, só da meia-noite. Espero que tenham gostado e sempre bom reforçar. Caso algum de vocês tenha alguma sugestão de livro, de autor, por favor, me mandem. Eu vou amar ler e assim que possível eu trago aqui para fazer um vídeo dando uma diquinha para que mais pessoas conheçam. Ok? Beijo, beijo e até a próxima!